Olá, que bom que você está assistindo a esse vídeo. Hoje, no Sala da Direção, nós vamos falar sobre o parecer 05 do Conselho Nacional da Educação. Esse parecer fala da readequação dos calendários escolares e também da oferta de atividades não presenciais para cumprimento de carga horária. Eu quero te explicar hoje, de maneira bem simples, o valor dessas atividades. Quero explicar o valor prático delas para o cumprimento das 800 horas mínimas que foram determinadas pela MP 934 e também quero te falar sobre o valor intangível dessas atividades para nossas escolas e o impacto que elas têm na vida dos nossos estudantes. Curte esse vídeo, compartilha ele com um amigo seu e seja bem-vindo à Sala da Direção. A primeira coisa que temos que considerar é por que ofertar essas atividades. Elas estão ligadas a um ponto-chave, que é justamente o de minimizar os efeitos que um isolamento social prolongado como esse que estamos vivendo pode causar na rotina de aprendizagem dos nossos estudantes. E o que são atividades não presenciais? O Conselho Nacional da Educação trata as atividades não presenciais como aquelas que a escola deve ofertar quando os estudantes não puderem ter a sua presença física no espaço escolar. Então, nesse caso, se faz necessário essas atividades, que inclusive já são mencionadas por outros dispositivos anteriores, mas nesse momento ela é imperativa por conta da situação sanitária que estamos vivendo em decorrência da Covid-19. E o que considerar para fazer essa oferta? Considerar exatamente o nível de acesso que seus alunos têm às ferramentas digitais. Se não houver um bom nível de acesso, talvez a melhor alternativa seja o envio de material impresso para a casa deles. Então esse é o primeiro passo para evitar o aumento de uma desigualdade na sua comunidade escolar. Outra coisa que devemos ter em mente: quando a gente está fazendo agora a oferta dessas atividades, a gente já está computando carga horária para o cumprimento das 800 horas aulas anuais. Então, na volta das atividades presenciais, a gente já vai ter uma carga horária para computar. E aí, depois dessa conta que vai ser feita, a gente vai ver quanto ainda precisa repor. E o CNE dá algumas alternativas para essa reposição, como, por exemplo, a ampliação de jornada, a oferta de aulas no contraturno, em fins de semana e em feriados, e até em períodos de férias. Essas últimas, elas não são consideradas as mais adequadas porque vai levar a um cansaço, tanto dos profissionais quanto dos estudantes. Então ela deverá ser evitada, mas é uma alternativa. Então, nesse sentido, a gente tem que considerar que o calendário escolar ele é responsabilidade das redes de ensino e das instituições escolares. Nessa oferta de atividades, sejam elas através dos meios digitais, através de programas de rádio, de TV ou de atividades impressas que serão enviadas às famílias, a gente não pode perder de vista uma coisa, que é como garantir os objetivos de aprendizagem que estão previstos ou na BNCC ou nos currículos de cada rede. E algo muito importante no meio desse processo: a comunicação da escola com os familiares dos estudantes. Então, não perca de vista os familiares dos seus estudantes. E vamos ao ponto X da questão: como computar essas atividades? E aí eu vou dar umas dicas do que você precisa fazer. A primeira delas é que as atividades precisam ter qualidade. E essa qualidade ela é alcançada como? Primeiro, que o conteúdo tem que estar alinhado aos objetivos da BNCC ou ao currículo da rede que você pertence. Segundo, qual plataforma, qual ferramenta, qual estratégia vai ser utilizada pelo professor para que o aluno tenha acesso. Terceiro, vai ter uma maneira de verificar o que o estudante foi aprendendo, a responsividade do estudante nesse sentido. E a mais importante de todas, que inclusive está no parecer do CNE, você vai precisar verificar a frequência do estudante nessas atividades. E aí, algumas sugestões: estudantes que devolveram a atividade que o professor passou, estudantes que estavam presentes numa live que foi feita por uma rede social,
estudantes que estavam presentes numa videoconferência que foi realizada, ou estudantes que tiveram acesso ao material lá na plataforma que está sendo usada para a oferta dessas atividades. Então, tem algumas maneiras, mas você vai precisar sempre ter essa métrica da frequência dos estudantes. No geral, os estados estão deixando para dar as diretrizes de como computar essa carga horária na volta das atividades presenciais. Mas o estado de Santa Catarina, através do seu Conselho Estadual de Educação, ele já coloca um item no planejamento dessas atividades que o próprio professor pode dizer quanto de carga horária aquela atividade vale, que é, no caso, a estimativa dele. Então, é um exemplo, né, que talvez possa ser seguido por outras redes depois, mas é um estado que já faz isso agora, nesse período de isolamento social. Além das questões práticas de cômputo de carga horária, as atividades não presenciais também têm um valor intangível, que é justamente evitar retrocessos de aprendizagem dos nossos estudantes e também a perda do vínculo deles com a escola, porque isso normalmente leva ao abandono e à evasão escolar. Além disso, tem pesquisas que demonstram que quando o aluno fica muito tempo sem ir à escola, ele não só fica com sua aprendizagem suspensa, como também ele começa a perder conhecimentos e habilidades que ele já tinha adquirido antes. Então, meu amigo, minha amiga, deu para ver que é muito importante que sua escola já esteja ofertando essas atividades, mesmo agora durante o isolamento. Eu espero que você esteja conseguindo fazer isso. Se você não conseguir fazer da maneira melhor que existe, faça da maneira que dá. Olhe para as suas condições, olhe para o seu contexto, veja quais são os limites, mas não deixe de se desafiar e de desafiar a sua equipe. Seus estudantes precisam hoje, mais do que nunca, sentir os efeitos da sua liderança positiva na vida deles. Então, eu me despeço de vocês, peço para que você faça esse vídeo chegar a outras pessoas, que você possa se inscrever no canal e até o próximo vídeo.